Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do videocast da Transporte Moderno, aqui da Automec 2025. E agora eu estou com Anderson Pontalti. Olá, eu sou Anderson, eu sou vice-presidente executivo da Randon Corp e também CEO da Fras-le Mobility. Muito obrigado, Aline, por nos receber, a Transporte Moderno, os nossos amigos também. Nós que agradecemos aí a sua presença. Vamos falar desse mercado de reposição que está super em alta, né? A gente está numa Automec aí que é recorde, né? Tu tem tudo para ser recorde de público, né? E aí você estava me dizendo que a grande mensagem-chave aí da Fras-le Mobility é justamente falar com o mecânico aplicador. Como é que é essa estratégia? Perfeito. O nosso tema esse ano é esses mecânicos incríveis e suas marcas maravilhosas, Olha, né? Essa é a temática que a gente adotou, nosso stand está muito alusivo a isso. Mas essa é uma jornada que começou há bastante tempo. Nós entendemos que o mercado de reparação mais tradicional, mais antigo, estava muito centrada em oferta de produto e marcas icônicas, super conhecidas e relevantes. Com a globalização, os produtos, as ofertas, elas aumentaram, elas têm muito mais disponibilidade, os produtos se aproximaram, mas o nível de serviço, o nível de proximidade, o nível de atenção em todos os elos da cadeia, que na nossa visão faz a diferença. faz a diferença. E quando a gente olha para o último elo da cadeia, na verdade somos nós consumidores, mas quem de fato indica uma peça, aplica uma peça é o reparador, é o mecânico. E a nossa jornada é para ele. Então a Fras-le Mobility vem investindo com a sua plataforma Auto Experts, embarcando ali treinamentos, cashback, onde encontrar, onde buscar, e tudo isso para facilitar a vida do mecânico. Né? A gente tem investido pesadamente, de forma analógica e digital, e analógica eu falo indo a determinadas regiões, praças específicas para fazer treinamentos presenciais, promover nossas marcas, mas também de forma eletrônica, através das mídias sociais. As nossas são disparadamente as mais movimentadas do mercado de reparação, assim como os nossos treinamentos à distância, combinados com presenciais, atingiram mais de 30 mil mecânicos no ano passado. É um número muito significativo. Muito significativo. Muito significativo. E a gente acredita nisso. Porque você participar da jornada de conhecimento, de formação, gera automaticamente uma relação de proximidade e, consequentemente, uma fidelização a médio e longo prazo. As marcas que ajudaram ele a crescer na carreira. Agora a gente estava falando sobre como é que esse mercado está aquecido e, sobretudo, por conta da situação atual, né, para financiamento de caminhões novos no Brasil, que favorece o mercado de reposição. Perfeito. Diante disso, qual que é a expectativa aí de crescimento da empresa em faturamento para esse ano para reposição? Olha, a gente está falando de 2 dígitos de crescimento e tem crescido 2 dígitos durante todo o início da pandemia até agora. A gente nunca cresceu menos que 2 dígitos. Isso deflacionando, né? Nem falando do preço, estou falando de volume. Muito por ganho de participação de mercado, a empresa passou a ter uma solução mais completa. Tem investido forte em todos os elos da cadeia. E esse ano não vai ser diferente, Aline. A gente está muito positivo com relação a esse ano. Embora eu posso dizer que o primeiro trimestre houve uma acomodação dos estoques na cadeia. O que eu quero dizer com isso? Como o custo de capital está alto, a Selic está lá em cima, eu vou deixar o meu dinheiro no estoque ou numa aplicação. Então o pessoal está protegendo caixa, reduziu o nível de estoque em toda a cadeia. Neste primeiro trimestre, teve uma puxada muito forte no último quadrimestre do ano passado, mas a gente acredita que já pelo que apareceu em março e o que está apresentando abril, nós devemos ter um ano muito positivo também. Março e abril já é voo de cruzeiro, já tem crescimento comparado ao mesmo período do ano passado. E se você olhar a Fras-le especificamente, olhando toda ela, a Fras-le Mobility, nós crescemos e divulgamos essa semana a receita. A empresa cresceu 58% comparado ao mesmo período do ano passado. Ninguém cresceu com esse tamanho
alavancada pela aquisição que a gente também estava falando, a aquisição do México. Eu quero que você fale um pouco sobre essa aquisição, o que vai representar aí para o mercado de reposição e fala um pouco desse mercado mexicano. Perfeito. Bom, o mercado mexicano sempre foi para nós, Fras-le Mobility, um dos principais targets de expansão e crescimento. A nossa estratégia, a empresa tem uma competência muito grande em aquisições, não é de hoje. A gente entende que é um mercado muito parecido com o brasileiro. Nós estamos falando aí de aproximadamente 40 mil milhões de veículos também. O mercado brasileiro talvez 46, 47, um pouquinho maior. Com um perfil diferente, é um perfil que o veículo roda menos, ele é mais arranque para, com gestionamento. Diferente continentalmente, o Brasil é muito maior. Mas é um mercado que também gosta de carro, tem uma idade média de frota mais velha que a brasileira, nós estamos falando de uma idade média de 16 anos. A gente foi para aquele mercado com uma nova linha de produto, estamos experimentando a linha de motores, e até porque a frota é mais velha do que o Brasil, existe um mercado de reparação para motores maior. Quando você fala frota de pesados. Pesados e leves, isso vale para tudo. Então é mais velha que o Brasil. É mais velha que o Brasil, então isso consequentemente abre outros horizontes na reparação. E além de motores, você vai reparar motores com uma quilometragem muito elevada, né? E aí você tem também esse mercado para usufruir. Mas o bom, e aí olhando na perspectiva sobre o Brasil, à medida que a gente acessa novos produtos, novas redes de fornecimento, novos processos de como fazer os produtos que muitas vezes eu faço aqui, a gente vai acabar se beneficiando em todas as geografias, porque vai buscar consolidação de fontes melhores, você vai otimizar a fabricação. O que faz sentido produzir no Brasil, levar para o México, do México para o Brasil? A gente vai fazer esse... Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, aumenta a disponibilidade. Competitividade, que é o nosso mantra, né? Quando a gente faz uma aquisição, é para criar valor. Então, 1 mais 1 é mais que 2 sempre. Esse é o nosso pensamento e é o que a gente já está fazendo. O primeiro trimestre no México foi excepcional. É claro que nós também adquirimos o México com a intenção de navegar no mercado norte-americano no médio e longo prazo. A empresa não depende dos Estados Unidos, porque 95% da receita está no México. Mas o nosso objetivo é usar o México como plataforma de acesso ao mercado Unido. Todo mundo sabe que o momento é um momento de incerteza e de segurança. É isso que eu ia te perguntar. Isso beneficiaria ou não? Qual que seria a situação? Vamos dizer que essas novas taxas hoje, de importação do Trump. 5 da tarde, no dia de hoje, a gente pode dizer... Hoje é favorável. Por quê? A taxação da China, que é um grande provedor de autopeças dos Estados Unidos, tirou a China do cenário americano. Essas taxas que hoje estão em vigor tiram a China completamente do cenário. O que é uma oportunidade. O que é uma oportunidade para o México, o que é uma oportunidade para o Brasil, o que é uma oportunidade para outros players abastecerem o mercado brasileiro. Então, sobre a ótica de avançar nos Estados Unidos, eu vejo hoje, com as situações dadas hoje, positivas. Né? Mas a gente tem que cuidar os outros quintais que a gente fala. O que a China vai fazer com essa capacidade que está sobrando agora, que abastecer os Estados Unidos? Ela vai querer vir para o Brasil, vai querer vir para a América Latina, para a Europa, para a África. Então, também você vai ter movimentos de ataque, que a gente fala, mas um alerta, movimentos de defesa. Né? Movimentos de defesa. Acho que a frase está bastante preparada para isso. E eu falo porque a gente já tem um pé de comanufatura, 35% daquilo que a gente oferta no mundo já é de base de comanufatura, e eu falo comanufatura, não falo de fornecedor, porque o IP, o desenho, o projeto ele é nosso, a especificação é nossa. A gente vai buscar o sourcing, desenvolve e tem exclusividade. É assim que a gente faz modelo lá fora. A gente não compra de catálogo, a gente compra de gente que a gente vai pegar na mão, desenvolver junto, crescer junto. Esse é o nosso modelo de atuação. Então a gente já tem um pé na Ásia que pode favorecer a gente a, vamos dizer assim, enfrentar mais esse momento de incerteza, independente da geografia, independente da linha de produto. Mas tem alguma correlação que você estava falando anteriormente, essa aproximação que vocês querem ter cada vez maior com o mecânico, até para se proteger do importado asiático? Perfeito. Tem uma estratégia aí, né? Perfeito, acho que você capturou bem, Aline, assim, nós queremos ser uma marca desejada. Né? Você quando como consumidora, sei lá, do vestuário, você tem a sua marca preferida. Nem sempre ela é acessível. Mas entre pagar um pouquinho mais e ter certeza do que você está comprando e garantir que o seu cliente, o usuário do carro ou do caminhão,
não vai retornar à sua oficina com frustração, pô, isso tem um valor. Sim. Né? E se você tiver um problema, você tem suporte. Você tem uma empresa nacional, sólida, com processo de garantia qualificado, que vai te dar atenção devida, que não vai ter morosidade para te atender. É isso que nós queremos. Porque assim, a gente já tem travas mais do que suficientes dentro do nosso país. Sim. E se você tiver facilidade, não é um novo entrante que vai conseguir jogar nesse nosso mercado com a tamanha geografia que o Brasil tem, com a capilaridade, com as distâncias, que vai conseguir prestar um serviço em todos os pontos do Brasil de forma qualificada. Então, a gente está protegendo o consumidor, trazendo a eles a melhor experiência na reparação possível. E aí a forma mais qualificada, como você bem colocou, passa pela essa proximidade da informação, né? Perfeito. Nem sempre um asiático, por exemplo, tem essa capacidade dessa comunicação, de compartilhar conhecimento, é isso, né? Perfeito. E eles buscam isso, né? Eles buscam, e assim, o mecânico precisa da informação. Os veículos se tornaram mais complexos, mais tecnológicos, mais difíceis de fazer reparação. Você precisa de uma ferramenta específica, você precisa um sistema para analisar o veículo muito específico, da marca X, da marca Y. Então tudo isso requer, além do equipamento, que tem investimento, requer informação. Você precisa estar qualificado. Então se tem alguém entrar, ele vai ter que navegar por toda essa jornada. A jornada do conhecimento, da aproximação, da distribuição. E às vezes você vai precisar de gente experiente, que já está instalado ou não está instalado no mercado. Então a gente... É diferente do produto final, por exemplo, vamos pensar um caminhão chinês que vem pro Brasil, né? Ali está o produto final, né? É mais fácil o convencimento. Agora, quando você fala da autopeça, é mais complexo, né? Um universo que precisa... Não dá para ser superficial, né? O caminhão sai... É mais o frotista que não pode deixar o caminhão parado. O caminhão pode sair de Manaus e vai a Fortaleza, depois vai a Recife, depois vem a Salvador, a rota dele. Ele vai ter que encontrar aquela peça na marca que ele confia em cada um desses pontos. Tem a confiança, né? Ele em cada um desses pontos. E é um público tradicional. Isso. E a Fras-le Mobility entrega para 1.400 pontos no Brasil, que chegam aos mais de 75, 80 mil reparadores do país. Isso não é algo fácil de se construir. A gente tem os nossos grandes distribuidores, parceiros, que têm essa capilaridade, que estão junto com a gente. Nós somos a empresa mais significativa do mercado de reparação brasileiro. Então, se você perguntar hoje para 10 distribuidores, 8 a 9 vão dizer que a Fras-le Mobility é o fornecedor mais importante, seja ele em volumetria, seja ele em valor. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, a gente entende isso. Então se nós pegarmos um resfriado, o nosso cliente vai ficar gripado, e provavelmente o mecânico vai pegar pneumonia. A gente sempre fala isso, porque na verdade nós não podemos deixar essa cadeia desabastecida de forma alguma, pela responsabilidade e capilaridade que a gente tem no Brasil. Construir isso não é fácil, não é do dia para noite. Tá. E aí, para fechar, essa questão de aquisição para o mercado de reposição, tem novos planos aí? Sempre tem. Assim, a gente... Todas as vezes que me fazem essa pergunta, eu digo, a Fras-le tem um departamento de aquisições instalado dentro da companhia. A gente não contrata bancos ou boutiques para fazer isso. Então, o que essa área faz? Fica monitorando, baseado na estratégia de longo prazo. Nós temos uma estratégia de 5 anos, muito clara. Geografia, tipo de produto e marca que a gente deseja. E aí, a partir dessa decisão, a gente bate na porta de potenciais parceiros que poderão fazer parte da Fras-le Mobility agora e no futuro. E a gente tem isso muito ativo. Então, aquisição em 2025 eu acho muito difícil, porque a gente está agora digerindo uma aquisição muito relevante. Mas o pipeline de avaliação continua ativo e a qualquer momento pode acontecer. A aquisição é assim, você pode dizer, segundo semestre você vai fazer alguma coisa, chega aos 49 segundo tempo, não deu certo. Tudo certo, fecha a tua gaveta, fecha a tua pasta, vamos para a próxima. Então a M&A não é garantido que vai acontecer. Mas o processo ele é vivo e contínuo dentro da empresa. Legal. E aí, para finalizar, deixa uma mensagem aí para o seu público na Automec. Então, eu vou deixar a mensagem para o mecânico, né? Eu acho que a gente está focado nele. Venha nos visitar. A gente tem um stand preparado para você, mecânico. A gente tem muitas atrações. A gente tem muito conteúdo. A gente tem muita capacitação. Nossos profissionais estão
capacitados para atendê-los, né? Temos o queijo e o vinho, que é famoso, né? Também à disposição, que ajuda, ajuda a chamar também o povo, mas na verdade a gente quer a proximidade, quer mostrar o que a gente está fazendo, quer estar cada vez mais próximo, então vocês são muito bem-vindos e aguardamos vocês. Nós estamos no E201, aqui na Automec, no Expo São Paulo. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Aline, eu que agradeço. Bons negócios. Pessoal, obrigada aí pela audiência mais uma vez. Até a próxima.